Viva o Rei Zumbi! Pra sempre, meu guerreiro, lembrarei de ti. Foi viver no grande quilombo dos Palmares, junto a Dandara, sua mulher guerreira. Lá negros fugidos de todos os lugares se refugiavam de senzalas brasileiras. Lutou pra ser livre e enfrentou a coroa. Muitos portugueses Zumbi desafiou. 20 de novembro, um grande rei morreu, mas sua luta nunca mais ninguém esqueceu. Até e viva, viva o Rei Zumbi! Até e viva, viva o Rei Zumbi! Até e viva, viva o Rei Zumbi! Pra sempre, meu guerreiro, me lembrarei de ti. Ídolos negros do esporte. Nina e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre os ídolos negros do esporte. Nesta viagem, vamos conhecer 10 personalidades negras que fizeram muito por suas modalidades e inspiraram outros jovens atletas ao redor do mundo. O primeiro em nossa viagem é Lewis Hamilton, o piloto de Fórmula 1 que se tornou o maior vencedor de todos os tempos da categoria. Com 7 campeonatos conquistados, Lewis tem o maior número de vitórias em grandes prêmios, o maior número de pole position e o maior número de pódios. A próxima é Serena Williams. A tenista americana é a maior campeã de Grand Slam, com 23 títulos no simples. Ela é a segunda maior campeã da história. Venceu os 4 Grand Slam, Roland Garros, Wimbledon, US Open e Australian Open por 2 temporadas seguidas. Serena também conquistou uma medalha de ouro no simples na Olimpíada de Londres 2012 e 3 ouros nas duplas nos Jogos Olímpicos de 2000, 2008 e 2012. Jesse Owens, famoso corredor norte-americano, foi o primeiro atleta na história a ganhar 4 medalhas de ouro numa mesma Olimpíada: 100 e 200 metros rasos, salto em distância e revezamento 4x100, nos Jogos de 1936, na Alemanha nazista de Adolf Hitler. O homem mais rápido do mundo é negro. Usain Bolt nasceu na Jamaica e ganhou o mundo. Campeão olímpico e mundial, Usain foi o único da história a ser tricampeão em 2 modalidades de pista em Jogos Olímpicos de forma consecutiva: 100 metros rasos e 200 metros rasos. E bicampeão, também consecutivamente, no revezamento 4x100. Muhammad Ali foi um pugilista muito famoso. Ele nasceu em 1942 nos Estados Unidos e ganhou muitos títulos, entre eles a medalha de ouro do meio pesado nas Olimpíadas de Verão de 1960 em Roma. Ele também foi um nome importante na luta contra o racismo nos anos 60. Tiger Woods é um dos melhores golfistas profissionais do mundo. Nascido na Califórnia, o jogador teve um papel importante na divulgação do golfe, um esporte tradicionalmente de elite, entre as minorias raciais nos Estados Unidos. Ele é o golfista que mais vezes conquistou a PGA Tour em toda a história. Ao todo, foram 108 títulos. Michael Jordan foi o craque do basquete americano, o atleta mais conhecido do basquete de todos os tempos. Nascido em Nova York, ele fez sucesso no Chicago Bulls entre os anos 80 e 90. O ala armador venceu 6 títulos do campeonato nacional, 2 ouros olímpicos com a seleção americana, uma Copa América de basquete e 1 ouro nos Jogos Pan-Americanos. Falando em atletas brasileiros, não podemos esquecer do melhor jogador da história, Edson Arantes do Nascimento. O Pelé encantou os fãs da bola no Brasil e no mundo. O atacante só defendeu 2 clubes na vida, o Santos e o New York Cosmos, dos Estados Unidos. Pela seleção brasileira, levou seu talento a todos os cantos do planeta e levantou 3 Copas, as de 1958, 1962 e 1970.
1970. Ademar Ferreira da Silva foi um grande astro do atletismo brasileiro, o primeiro bicampeão olímpico do país. Ele conquistou medalhas de ouro no salto triplo nas Olimpíadas de Helsinki, em 1952, batendo o recorde mundial, e nas Olimpíadas de Melbourne, em 1956. Foi também tricampeão em Jogos Pan-Americanos, Buenos Aires em 1951, Cidade do México em 1955 e Chicago em 1959. O brasileiro Anderson Silva, conhecido como Spider, é um dos maiores lutadores de MMA da história. Recordista de defesas de cinturão, 10 consecutivas. Anderson é paulistano e entrou para o mundo da luta aos 18 anos. Depois de se graduar em Taekwondo, Muay Thai e Jiu-Jitsu, ele estreou nas lutas profissionais em 2001 e fez muito sucesso no UFC. Todos estes atletas levaram orgulho para nós negros, exaltando a nossa raça e superando todas as dificuldades sociais, deixando no esporte as suas marcas. Nina e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre a história e vivendo grandes aventuras. A vida de Nelson Mandela. Nina e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre a vida de Nelson Mandela. Nelson Mandela foi o líder do movimento contra a Apartheid, uma lei que segregava os negros no país. Condenado em 1964 à prisão perpétua, foi libertado em 1990, depois de grande pressão internacional, e se tornou presidente da África do Sul. Nelson Mandela nasceu em Mesevo, África do Sul, no dia 18 de julho de 1918. Filho de uma família de nobreza tribal da etnia Xhosa, recebeu o nome de Rolihlahla Dalibunga Mandela. Em 1925, ingressou na escola primária, onde recebeu da professora o nome de Nelson, em homenagem ao almirante Nelson. Em 1939, Mandela ingressou no curso de Direito, na Universidade de Fort Hare, a primeira universidade da África do Sul a ministrar cursos para negros. Por se envolver em protestos contra a falta de democracia racial na instituição, foi obrigado a abandonar o curso. Mudou-se para Joanesburgo, onde se deparou com um regime de terror imposto à maioria negra. Lá, concluiu o bacharelado em artes pela Universidade da África do Sul e continuou os estudos de Direito. Em 1944, junto com Walter Sisulu e Oliver Tambo, Mandela fundou a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano, a CNA, que se tornou um instrumento de representação política dos negros. Em 1948, apoiados nas ideias de superioridade racial do branco, o homem europeu instituiu leis que sustentaram o regime de apartheid, separação, na África do Sul. Era proibido o casamento interracial. Era obrigado o registro da raça na certidão. Brancos e negros viviam em áreas separadas, onde as escolas, hospitais e praças eram estabelecidos em locais distintos para as duas raças. Muitos homens e mulheres da comunidade negra sul-africana dedicaram suas vidas a essa grande causa, o fim do apartheid. E um dos mais notáveis líderes do movimento negro da África do Sul foi Nelson Mandela. Em 1956, Mandela foi preso pela primeira vez, acusado de conspiração. Em 1960, diversos líderes negros foram perseguidos, presos, torturados, assassinados ou condenados. Entre eles estava Mandela, que em 1964 foi condenado à prisão perpétua. Ficou 27 anos no cárcere na ilha de Robben. Na década de 80, intensificou-se a condenação internacional ao apartheid e um plebiscito foi feito, o que terminou com este regime. No dia 11 de fevereiro de 1990, depois de 26 anos, o presidente da África do Sul, Frederick de Klerk, libertou Nelson Mandela. Ao sair da prisão,
Mandela faz um discurso chamando o país para a reconciliação, onde ele diz que tem prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam viver juntas em harmonia e com iguais oportunidades. Em 1993, Nelson Mandela e o presidente assinam uma nova Constituição sul-africana, pondo fim a mais de 300 anos de dominação política da minoria branca, preparando a África do Sul para um regime de democracia multirracial. Nesse mesmo ano, recebem o Prêmio Nobel da Paz, pela luta em busca dos direitos civis e humanos no país. Em 1994, Mandela conseguiu a realização das eleições multirraciais em abril. Seu partido saiu vitorioso e ele foi eleito o primeiro presidente democrático da África do Sul. Ele ficou na presidência até 1999 e, em 2006, foi premiado pela Anistia Internacional por sua luta em favor dos direitos humanos. Nelson Mandela faleceu em Joanesburgo, África do Sul, no dia 5 de dezembro de 2013, e sua história de luta fez da África do Sul um país onde negros e brancos pudessem viver juntos, colocando fim à segregação racial que existia no país. Nina e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre a história e vivendo grandes aventuras. O racismo. Quinho e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre o racismo. O racismo é uma das formas de preconceito, aquela que acredita que uma raça possa ser melhor que a outra, o que não é verdade. O racismo começou há muitos e muitos anos atrás, através de uma ideia que reforçava a dominação de povos brancos europeus sobre populações de outras etnias de fora da Europa. O desenvolvimento cultural avançado dos europeus fez com que eles passassem a explorar e descobrir novos países. E para colonizar as novas terras, capturavam africanos para trabalharem como escravos por lá, pois eles eram muito fortes. O racismo começou no Brasil durante a escravidão, onde os negros eram cruelmente tratados como sendo inferiores aos brancos. E este pensamento racista segue para muitas pessoas até hoje. Nós sabemos que nem todas as pessoas são iguais. Há brancos, loiros, índios, negros, asiáticos e outras raças. Somos todos diferentes, mas o respeito com todas as raças deve ser o mesmo. Todos devemos ser tratados de forma igual, pois mesmo sendo diferentes, ninguém é melhor ou pior do que ninguém por sua raça ou cor. Isso acontece porque a abolição da escravatura aqui não foi algo planejado. Ocorreu sem um plano de orientação e instrução dos escravos, que foram libertados sem ter um acolhimento. O racismo é um tipo de preconceito, pois é uma atitude que cria um conceito de alguém antes de conhecê-la. Neste caso, é um preconceito motivado pela cor de pele da pessoa. O racismo estrutural acontece quando as pessoas utilizam de palavras como moreno ou pessoa de cor para tratar os negros, como se a negritude fosse algo inferior. Pessoas negras são negras, pretas, simples assim. Os negros têm uma grande contribuição para o nosso país, em diversas áreas, como no esporte, na música, na gastronomia, na literatura e muito mais. Existem notáveis músicos negros e brancos, bons atletas negros e brancos, bons escritores negros e brancos. A cor da pele não é um diferencial para alguém ser melhor ou pior do que alguém. E não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, condenar qualquer atitude racista, qualquer atitude com o intuito de diminuir ou desprezar uma pessoa negra. E o respeito aos negros deve sempre existir.
Lembrando que não somos todos iguais, mas todos devemos ser tratados iguais. Quinho e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre respeito e vivendo lindas histórias. Racismo estrutural. Nina e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre o racismo estrutural. Existem muitas sociedades que já têm em sua estrutura a discriminação, privilegiando algumas raças ao invés de outras. Isso é considerado como racismo estrutural. No Brasil e em muitos países do mundo, como na América e Europa, essa distinção acaba por privilegiar os brancos e desfavorecer os negros e índios. Mesmo que existam leis garantindo a igualdade entre todos, o racismo faz parte de um processo histórico que molda a sociedade por anos. Mas dizer que o racismo é estrutural não significa que é um problema sem volta, ou que devemos aceitá-lo. Muito pelo contrário, serve para entender que fazemos parte do sistema racista e que é preciso conversar a respeito, sendo antirracista. Essa estrutura social que fez do racismo algo permanente ao longo da história no Brasil pode ser contada pelas próprias leis do país. Algumas delas são da época em que os negros eram escravizados, mas outras vieram mesmo depois do fim da escravidão. Por exemplo, a própria Lei Áurea, de 1888. Além de o Brasil ser o último país das Américas a libertar os escravos, os negros que aqui moravam se viram livres, mas sem opções de educação ou trabalho. Isso aconteceu devido à lei anterior, de 1824, onde a Constituição dizia que a escola deveria ser um direito de todos os cidadãos, mas não incluindo os povos escravizados. Já em 1850, a Lei de Terras permitiu que o Estado vendesse terrenos a custos altos, o que tornaria inviável a pessoas negras ter acesso a eles e cultivar o próprio alimento. Se, antes da abolição, as leis criadas poderiam não ter relação direta com o racismo, em 1890, com as primeiras leis da República, isso ficou evidente. Sem terras, educação ou trabalho, os negros encontrados na rua, abandonados ou praticando a capoeira, podiam ser presos. Essa lei era conhecida como a Lei dos Vadios e Capoeiras. Foi apenas em 1989 que uma legislação contribuiu pela primeira vez para a igualdade racial no Brasil, quase um século depois, quando a Lei K.O. tornou o racismo um crime sem fiança. Mas apenas o fato desta lei existir não faz com que o problema termine, pois o racismo é algo maior do que discriminação ou preconceito. Ele se refere a maneiras de desfavorecer negros e indígenas, mesmo que às vezes inconscientemente. O racismo estrutural, causado pela estrutura de leis e a forma com que a nossa sociedade foi estruturada desde a escravidão até os dias de hoje, deve ser combatido para que todos tenham as mesmas oportunidades, independente de sua raça. Nina e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre importantes lições e vivendo novas histórias. A escravidão no Brasil. Quinho e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre a escravidão no Brasil. A escravidão iniciou no século XVI no Brasil. Em 1535, chegou a Salvador, na Bahia, o primeiro navio com negros escravizados. E a escravidão só veio a terminar por aqui 353 anos depois, em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. Mas as primeiras pessoas a serem escravizadas aqui no Brasil foram, na verdade, os índios. Depois deles, negros africanos capturados em conquistas portuguesas a países como Angola e Moçambique foram trazidos à força ao Brasil para serem escravizados.
Portugal, naquela época, tinha uma população muito pequena, de menos de 2 milhões de habitantes, e não tinha condições de enviar parte de seus habitantes para o Brasil para trabalhar na colônia. Dessa forma, os colonizadores usaram a escravidão para trazer trabalhadores para cá. A escravidão já existia na África e no mundo árabe. Os ingleses, espanhóis, holandeses, franceses e portugueses fizeram a escravidão um negócio lucrativo, pois com ela apenas crescia a produção de embarcações, roupas, comidas e muitos outros produtos associados ao comércio de pessoas. Mas as pessoas que eram escravizadas não ganhavam nada com isso. Ao contrário, só perdiam, pois passavam a pertencer a outra pessoa, produzindo riqueza para ela, ao trabalhar no plantio da cana-de-açúcar, colheita, construção de casas, igrejas e também engenhos. Mas a partir do momento em que a sociedade europeia adotou as ideias do liberalismo e do iluminismo, a escravidão passou a ser questionada por lá, porque a falta da liberdade não combinava com esta nova ideia de mundo. Assim, alguns países passaram a pôr fim na escravidão. No Brasil, em 1850, se proibiu o tráfico de escravos, com a Lei Eusébio de Queiroz. Já em 1871, a Lei do Ventre Livre libertou os filhos de escravos. E em 1879, liderada por políticos e intelectuais, se iniciou a campanha abolicionista. Em 1885, a Lei dos Sexagenários deu a liberdade para os escravos maiores de 60 anos. Por fim, no dia 13 de maio de 1888, a abolição da escravidão foi concedida aqui no Brasil pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel. A escravidão ali acabou, mas os negros libertados foram abandonados sem qualquer plano, entregues à própria sorte. E este problema impacta o nosso país até hoje. Quinho e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre história e vivendo lindas experiências. A cultura africana no Brasil. Quinho e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre a cultura africana no Brasil. Cultura afro-brasileira é um conjunto de manifestações culturais do Brasil, que foram influenciadas pela cultura africana desde os tempos do Brasil colônia até os dias de hoje. A cultura da África desembarcou aqui no nosso país, trazida pela escravidão africana, na época do tráfico de escravos. Algumas das muitas religiões que temos aqui no Brasil mantêm suas fortes raízes africanas, como é o caso típico das casas de candomblé. A Umbanda também tem grande influência africana. Quando o papo é comida, a feijoada brasileira, considerada o prato nacional do nosso país, é apontada como uma criação dos africanos escravizados que vieram para cá. A culinária baiana tem forte influência da África, em pratos típicos como acarajé, vatapá e moqueca. Estes pratos são preparados com o azeite de dendê, que é extraído de uma palmeira africana que chegou em nosso país nos tempos da colônia. O samba, notável ritmo popular brasileiro, é considerado uma manifestação popular africana, combinada com a cultura brasileira, que se tornou conhecido como um ritmo urbano característico do Rio de Janeiro, cidade capital do Brasil colônia. Outros ritmos com forte influência brasileira são o samba reggae, a lambada e o axé, este muito famoso na Bahia. Da cultura africana vieram muitos instrumentos musicais, como o afoxé, o agogô, o atabaque, o berimbau e o tambor. Ah, falando em berimbau, a capoeira, uma arte lá no século XVII, surgiu na África e ela foi trazida para o Brasil por escravos, se popularizando com este nome aqui no Brasil.
O maracatu, o cabulelê e o samba de roda são danças típicas do nosso país e que também têm forte influência da cultura afro-brasileira. A cultura africana deu várias contribuições para a nossa língua portuguesa. Palavras como dengo, cafuné, caçula, moleque e fubá são de origem africana. Com tantas contribuições, podemos dizer que o Brasil é uma extensão do continente africano e, graças à sua vasta cultura, temos todas estas riquezas em nosso país. Quinho e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre respeito, cultura e vivendo incríveis aventuras. Vidas negras importam. Quinho e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre o movimento Vidas Negras Importam. O movimento Vidas Negras Importam, ou Black Lives Matter, é um movimento ativista internacional que começou lá nos Estados Unidos, como uma forma da comunidade afro-americana se unir para combater a violência contra eles. Ele teve início em 2013, quando o policial George Zimmerman foi solto depois de ter atirado e matado injustamente Trayvon Martin, um adolescente afro-americano. Mas seu reconhecimento se deu quando a comunidade afro-americana tomaram as ruas após a morte, em 2014, de dois afro-americanos, Michael Brown e Eric Garner, em Nova York. Em 2016, o movimento chegou ao Brasil, onde ativistas tomaram as ruas e as redes sociais, com manifestações solidárias às vítimas da violência dos policiais contra os negros. No ano de 2020, o movimento ganhou grande força após o norte-americano George Floyd ser morto após um policial tê-lo deixado sem respirar. A morte de George gerou protestos nas ruas de todo o país, onde o fim da violência contra os negros era exigida pelos manifestantes. O movimento Black Lives Matter foi fundado por 3 mulheres e ele luta por um mundo em que as vidas dos negros e negras não sejam atacadas de maneira intencional e estrutural. O movimento defende o fim do racismo e prega que pessoas negras sejam tratadas com igualdade e amor. Vidas Negras Importam já tem em seu nome a principal mensagem, a de que todas as vidas negras importam e devem ser tratadas com respeito, sejam crianças, homens, mulheres, LGBTs, idosos, todos. Em janeiro de 2021, o movimento Vidas Negras Importam foi indicado ao Prêmio Internacional Nobel da Paz. E o movimento continua mais vivo do que nunca, protestando contra as violências que os negros sofrem todos os dias. Quinho e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre respeito e vivendo novas histórias. A vida de Martin Luther King. Quinho e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre a vida de Martin Luther King. Martin Luther King foi um ativista norte-americano que lutou contra a discriminação racial. Ele foi um dos mais importantes líderes na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Martin Luther King nasceu em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, cidade dos Estados Unidos. Ele resolveu seguir o mesmo caminho de seus pais e avós, se tornando pastor da Igreja Batista. Em 1951, formou-se em teologia na Universidade de Boston. Agora pastor, Martin Luther King passou a liderar uma igreja na cidade americana de Montgomery, no Alabama. Desde muito cedo, Martin Luther King notava a segregação social e racial que os negros de seu país, em especial nos Estados do Sul, sofriam. Ele então começou sua luta para que os direitos civis dos negros norte-americanos fossem reconhecidos.
Mas um fato impulsionou a luta de Martin. Em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks, uma costureira negra de Montgomery, foi abordada e levou uma multa por se sentar em um lugar reservado para as pessoas brancas em um ônibus da cidade. Isso porque lá, os negros só podiam ocupar os últimos lugares. Rosa Parks e seu silencioso protesto se espalhou pela cidade, tanto que o Conselho Político Feminino armou um boicote aos ônibus. Martin Luther King apoiou o protesto e milhares de negros começaram a não utilizar mais os ônibus, passando a caminhar quilômetros a caminho do trabalho. O protesto durou 382 dias, até que em 13 de novembro de 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos encerrou a segregação racial nos ônibus de Montgomery. Em 21 de dezembro de 1956, véspera de Natal, houve um fato histórico quando Martin Luther King e Glenn Smiley, um sacerdote branco, entraram juntos e se sentaram na primeira fila do ônibus. Martin Luther King fundou, em 1957, a Conferência da Liderança Cristã do Sul e, como seu primeiro presidente, organizava manifestações pelos direitos civis da população negra. Em 1960, conseguiu que a entrada de negros em parques públicos, restaurantes e bibliotecas fosse liberada. Mas sua luta atingiu o ápice em 1963, ao liderar a Marcha sobre Washington, reunindo mais de 250 mil pessoas. Foi lá que ele fez o seu notável discurso conhecido como, em português, Eu Tenho um Sonho, ao falar de seu sonho de sociedade, em que brancos e negros pudessem viver em harmonia. Seu sonho caminhava para realizar-se quando, em 1964, foi criada a Lei dos Direitos Civis, garantindo a tão esperada igualdade entre negros e brancos. Martin recebeu, neste ano, o Prêmio Nobel da Paz. E sua luta seguia. Martin Luther King liderou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis em 1965, desde a cidade de Selma até Montgomery. Mas o grande ativista teve um fim trágico, e sua vida foi interrompida por um tiro enquanto descansava na sacada de um hotel na cidade de Memphis, no Tennessee. Martin Luther King faleceu no dia 4 de abril de 1968. Em 1983, o presidente norte-americano Ronald Reagan criou o Dia de Martin Luther King, Martin Luther King Day, um feriado nacional. Desde aí, nos Estados Unidos, se celebra no dia 20 de janeiro a vida desse homem que entrou para a história ao combater o racismo. Quinho e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre respeito e vivendo novas histórias. Ser antirracista. Nina e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre ser antirracista. Mesmo a escravidão ter sido abolida há mais de um século, os negros ainda vivem com a insegurança de serem agredidos por uma estrutura que discrimina dependendo da cor da sua pele. Por muitos anos, as pessoas brancas se afastavam para não ter que lidar com essas situações incômodas causadas pelo racismo. Mas no ano de 2020, em meio a uma pandemia mundial, a sociedade passou a pensar melhor no impacto das nossas ações em relação ao outro. E ficou claro que fugir ou se afastar não é uma opção. A violência contra os negros tornou a situação insustentável e todos serão responsabilizados, ou por agirem ou por não agirem para mudar isso. Para mudar isso, precisamos ser antirracistas, e isso significa atuar contra o racismo, com colaboração. Ao colaborar, os brancos antirracistas devem estar ao lado do cidadão negro para agir de forma que o respeito e a igualdade existam em qualquer relação.
Segundo a autora Djamila Ribeiro, no livro Pequeno Manual Antirracista, o racismo é um sistema de opressão que nega direitos, e não um simples ato da vontade de um indivíduo. Djamila diz que devemos reconhecer o caráter estrutural do racismo e não negar a sua existência. Nos tornarmos antirracistas é algo necessário e se dá nas atitudes do dia a dia. Que tal aprendermos 4 atitudes que todos devem ter para serem antirracistas? Primeiro, informe-se sobre o racismo. Estude o que é o racismo e a história dele no Brasil. Não devemos ter medo das palavras branco, negro, racismo, racista. Segundo, enxergue a negritude. Para encontrarmos soluções para uma realidade, temos que enxergá-la, tirá-la do invisível. O problema não é a cor. Vejam as cores. Somos diferentes e isso não é errado. Se vivemos relações raciais, temos que falar sobre negritude e sobre branquitude. Terceiro, temos que reconhecer os privilégios da branquitude. E isso não é ruim. As pessoas brancas, às vezes, não pensam sobre ser branca, pois o debate racial é sempre focado na negritude. Mas há que reconhecer que há poucas pessoas negras em cargos de poder, por exemplo. E isso deve incomodar a todos, e nos unirmos para fazer algo para mudar isso. Quarto, temos que entender que a responsabilidade pela criação do racismo, historicamente, é das pessoas brancas. Na época da escravização, o negro era tratado como mercadoria pelos brancos, que hoje deveriam se unir para reparar este erro histórico, através do combate ao racismo. Estude, escute, apoie. Afinal, o antirracismo é uma luta de todas e todos. Nina e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre respeito e vivendo novas histórias. O Dia da Consciência Negra. Kim e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é comemorado no Brasil no dia 20 de novembro. Este dia marca a data da morte de Zumbi dos Palmares, o líder do maior quilombo que existiu no Brasil, o Quilombo dos Palmares. Ele liderou a resistência de seu povo contra os ataques dos portugueses no século XVII. O dia de sua morte foi relembrado por ativistas do movimento negro por mais de 30 anos. Mas a data só foi oficializada em 2011, quando passou a ser celebrada em mais de 1000 cidades brasileiras. Há muitos anos atrás, o Brasil viveu um período muito triste em sua história, o da escravidão, onde os negros eram feitos de escravos, sendo maltratados e humilhados. Mas este período ficou para trás, e a importância do Dia da Consciência Negra é reforçar que momentos assim nunca mais aconteçam, pois todos os cidadãos, independente de sua raça ou cor, têm os mesmos direitos e devem ser respeitados. Nesta data, falamos sobre a importância do respeito às diferenças e a aceitação da diversidade, combatendo assim o racismo e o preconceito. Afinal, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos no mundo e foi também o último a abolir a escravidão. E esses dois fatos ajudam a explicar a discriminação e marginalização de grande parte de nossa população. Preconceito e discriminação é julgar alguém apenas por sua raça, cor, religião, antes de conhecer. Criticar alguém por sua cor é crime. E nesta data, lembramos que ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado como diferente. Este dia também nos ajuda a lembrar da importância dos africanos para a cultura brasileira.
sendo na dança, música, religião, culinária e idioma. Foram deles que vieram pratos como a feijoada e o acarajé. E da cultura africana vieram também o berimbau e a capoeira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundu, terminaram dando origem a ritmos nacionais, como o maxixe, o samba, o choro, a bossa nova e outros gêneros musicais atuais. A população negra, entre pretos e pardos, são a maior parte da nossa população brasileira. E esta data deve reforçar a luta contra diversas formas de preconceito e discriminação que sofremos no dia a dia. Por isso, é importante que a tolerância e o respeito à diversidade seja algo diário. O Dia da Consciência Negra recorda algo que devemos nos lembrar todos os dias: de que apesar de sermos diferentes uns dos outros, todos devemos ser respeitados e tratados como sendo iguais. Quinho e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre respeito e vivendo lindas histórias. Ídolos negros da música. Nina e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre os ídolos negros da música. Nesta viagem, vamos conhecer 12 personalidades negras que fizeram muito pela música mundial e deixaram um grande legado artístico com seu talento e inspiração. James Brown foi um cantor, compositor e produtor musical norte-americano, autor de I Feel Good, um dos grandes sucessos de sua carreira. Inventor do funk, ele se tornou um dos maiores nomes do mundo da música. Ray Charles foi um pianista, cantor e compositor norte-americano, uma das personalidades mais relevantes do soul, blues e jazz no século XX. Ella Fitzgerald, uma cantora apreciada especialmente por sua voz clara e suave. Por causa de seu grande talento, era conhecida como a primeira dama da canção e primeira dama do jazz. Ao longo de seus 60 anos de carreira, ela se tornou uma lenda no mundo todo. O jamaicano Bob Marley é o maior cantor de reggae de todos os tempos. Com mais de 75 milhões de discos vendidos em todo o mundo, Bob utilizava o seu trabalho como forma de alertar sobre os problemas dos pobres e oprimidos socialmente e para disseminar o movimento Rastafari e suas ideias de paz, amor e preservação ambiental. Jimi Hendrix foi um guitarrista, cantor e compositor norte-americano. Em praticamente todas as listas já publicadas de melhores guitarristas da história, ocupa o primeiro lugar. Ele é um dos mais influentes músicos de sua era, em diversos gêneros musicais. No Brasil, temos grandes ídolos, como Cartola, que foi um cantor, compositor, poeta e musicista de samba, e um dos precursores do gênero no Brasil, considerado por muitos o maior sambista da história. Francisca Edviges Neves Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga foi compositora, pianista e a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Ela viveu em uma época de transição entre a monarquia e a república, e sua mãe era uma mulher parda liberta, filha de uma escrava negra que se casou com um homem branco. O carioca Pixinguinha foi um músico brasileiro, autor da música Carinhoso, em parceria com João de Barro. Foi arranjador, instrumentista e compositor, um dos maiores representantes do choro brasileiro, reconhecido mundialmente como um dos maiores cantores e compositores da música popular brasileira. Milton Nascimento foi um dos cantores que se opuseram à ditadura militar e fez parte do Clube da Esquina, um grupo de músicos, compositores e letristas surgido na década de 1960 em Belo Horizonte. Considerado um dos artistas mais reconhecidos
conhecidos do Brasil, o baiano Gilberto Gil tem mais de 50 álbuns lançados e conta com músicas com influências no rock, no reggae e na música africana. O cantor foi um dos nomes da Tropicália, movimento que levantou questões da situação política do país na época da ditadura. Um dos maiores nomes da MPB e do samba, Elza Soares, também entra para o time de artistas que denunciam os problemas sociais e estruturais, como a violência doméstica e o preconceito de gênero. O carioca Tim Maia foi cantor, compositor, produtor, maestro e instrumentista, responsável por introduzir os gêneros do soul e funk na música popular brasileira, além de ser reconhecido como um dos maiores ícones da nossa cultura musical. Todos estes artistas levaram orgulho para nós negros, exaltando a nossa raça e superando todas as dificuldades sociais, deixando na música as suas marcas. Nina e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre importantes lições e vivendo novas histórias. A história de Zumbi dos Palmares. Quinho e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre a história de Zumbi dos Palmares. O grande líder Zumbi nasceu em 1655, na Serra da Barriga, capitania de Pernambuco, atual região de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Nessa região ficava o Quilombo dos Palmares, uma comunidade formada por escravos negros fugitivos que tinham escapado das fazendas e senzalas brasileiras e viviam em liberdade. O Quilombo dos Palmares era muito grande, quase do tamanho de Portugal. Zumbi tinha nascido livre, mas logo por volta dos 6 anos de idade, foi capturado e entregue ao padre missionário português Antônio Melo, que o batizou e dele recebeu o nome de Francisco. Com ele, aprendeu a língua portuguesa e a religião católica, chegando a ajudar o padre na celebração da missa. Porém, aos 15 anos de idade, Zumbi voltou a viver no Quilombo. Por volta de 1678, o governador da capitania de Pernambuco, cansado de um longo conflito que tratava com o Quilombo de Palmares, se aproximou do líder do Quilombo na época, Ganga Zumba, fazendo a ele uma oferta de paz. O governador ofereceu então a liberdade para todos os escravos fugitivos se o Quilombo voltasse a ser dominado pela coroa portuguesa. A proposta do governador foi aceita pelo líder Ganga Zumba, mas o jovem Francisco decidiu rejeitá-la e desafiou a liderança de Ganga Zumba. Prometendo continuar a resistência contra os portugueses, Francisco tornou-se o novo líder do Quilombo dos Palmares, passando a ser conhecido como Zumbi dos Palmares. Zumbi se casou com Dandara dos Palmares, uma das maiores guerreiras negras do período colonial, e com ela tiveram 3 filhos. 15 anos após Zumbi ter assumido a liderança em Palmares, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho preparou uma invasão ao Quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares tinha sido destruída e Zumbi foi ferido. Apesar de ter sobrevivido, ele foi surpreendido pelo capitão Furtado de Mendonça. Apunhalado, Zumbi fugiu e foi viver durante cerca de 1 ano e meio escondido no mato, ao lado de outros companheiros sobreviventes. Em 1695, ele teve seu esconderijo denunciado por um de seus companheiros. Zumbi, então, caiu em uma emboscada e em 20 de novembro de 1695, ele foi morto. No dia 20 de novembro, data de sua morte, é comemorado oficialmente em nosso país o Dia da Consciência Negra, para lembrar da resistência de Zumbi e seu povo por um mundo livre e mais igual. E depois dessa grande história, Quinho e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, em busca de novas histórias e grandes ensinamentos.